Olá, professor Aki, olá a todos da Filosofia X. Mais uma vez, Guilherme da Escola de Jesus em Londrina. Hoje eu queria trazer algumas coisas, alguns simbolismos e até pegar um pouco da visão que o professor tem passado em Mosed, que a gente sai do sistema religioso e aí a gente acaba caindo no erro de virar reacionarista e depois vira reacionarista com o sistema, porque a gente não entende que por trás de tudo que está acontecendo existe o Criador. Existe um script que os senhores do mundo estão seguindo. Então não importa quem está lá, não interessa qual é o nome que está lá, interessa que. Se não fosse, seria outro, porque a história tem que seguir, é o plano da obra de Deus. E qual que é a obra de Deus? É a humanidade. Então, é nesse sentido que eu venho trazer essa visão, para desmistificar alguns símbolos e dessatanizar também. A gente vai começar aqui a ver a casa da família abraâmica que foi inaugurada, né, recentemente. E são 3 cubos. Se a gente pega o cubo ele é uma figura geométrica com 6 lados. Então, a gente tem aqui o cubo de cada uma das 3 religiões. E se cada cubo tem 6 lados, então é 666. Não significa que é a marca da besta, mas a gente tem que começar a enxergar as coisas por outros ângulos. Então a gente tem, né? A gente tem os 3 cubos. A gente tem a Kaaba, que já é propriamente dita um cubo. A gente tem o cubo do cristianismo, que na verdade ele é a cruz. A cruz é um cubo aberto. O que Jesus fez? Ele pegou o cubo de todo o sistema e abriu. O que o sistema religioso fez foi fechar novamente. Ou seja, Jesus rasgou o véu, eles costuraram novamente. E a gente tem o cubo do judaísmo, que também, né, tem aquele cubo tefilim, mas aqui falando no simbolismo mesmo da estrela de Davi, a Maguém Davi, que ligando as partes de fora e até no centro a gente tem o hexágono. O que é o hexágono? Se você colocar essa bifurcação no meio dele, esse Y, a gente tem um cubo visto pela visão isométrica, que é ver a figura geométrica com uma vértice no meio. Inclusive, no meio do hexagrama, igual ilustrado aqui, a gente tem esse mesmo cubo. Por isso são os 3 cubos, que daí 6 lados cada cubo, 666. Então já vamos começar a ver o que tem a ver esse 666. Se a gente fizer a gematria disso e somar 6 mais 6 mais 6, a gente tem 18. Se a gente somar de novo, a gente tem 1 mais 8, que é igual a 9. 18 é a mesma gematria da palavra vida, que se escreve Rai, que é a letra Het e a letra Yod. A letra Het equivale a 8, a Yod a 10. Então, 18. Se a gente somar de novo, 1 mais 8 é 9. 9 é no 369 é o número que fica em cima, no topo da pirâmide, e também é o centro do Merkaba. Tem o vídeo em que o professor Akel e o Henry explicam sobre isso, que é 24 anciões e 72 gênios. Tem toda a explicação disso tudo. Muito profundo, muito bom de estar assistindo e aprendendo. Isso tudo, né, o professor já falou várias vezes, de 666, que é o 6 é o carbono. Então a gente só está confirmando e relembrando várias coisas aqui para a gente poder seguir no nosso entendimento aqui. Vamos para o nome de Deus. O nome de Deus é o tetragrama, são 4 grama letras. Consiste em Yod, Re, Vav, Re. Mas no início seria o tetragrama, eles seriam só 3 letras. O professor Akel também já trouxe bastante sobre isso, inclusive tem provas arqueológicas de tudo isso, que era um delta. E um delta é um triângulo. Então a gente colocando isso na figura do triângulo, a gente tem aqui Yod, Re, Vav. Né? Aqui eu coloquei nas nossas letras normais o que seria equivalente. Y, H e o W. Também às vezes é colocado como o V, né? Mas o importante é a gente entender isso aqui. E o triângulo ele é o quê? Ele é bidimensional, 2D, altura e largura. Mas a nossa realidade consiste em 3D, tridimensional. Por isso, de 3 letras, evoluiu para o tetragrama. Ou seja, a gente tem daí Yod, Re, Vav, Re. Assim como a ciência também evoluiu o seu conhecimento. Porque existiam as 3 dimensões, e aí a gente tem agora, a gente tem a partir do que o Einstein descobriu, que você tem a dimensão espaço-tempo, que na verdade é o tempo ligado às 3 dimensões. Então, 3 dimensões espaciais e uma dimensão de tempo, que é o que a gente tem aqui, Yod, Re, Vav, Re. Mas vamos continuando. Então lembra bem do triângulo, depois o tetraedro, que é o que a gente vai seguir de base pelo nosso raciocínio. Então a gente vai misturar muito aqui geometria com gematria, com letras. O próximo passo das letras, a evolução dessas letras, consiste em adicionar o Shin. Aqui eu ilustrei imagens que é muito fácil encontrar na internet de várias vertentes aí, seja de estudos espirituais, seja filosófico, que você tem o Shin no meio. Aqui a gente tem a cruz, aqui a gente tem essa representação bem interessante que é o corpo humano. Aí você tem Yod, Re, Vav, Re, o tetragrama, mais o Shin no meio, que representa o espírito. E se a gente saiu do tetragrama e colocou mais uma letra, a gente tem o pentagrama. Então vamos ver o que é esse Shin. O Shin, falando em gematria, o valor dele é 300. Vou até voltar numa tabelinha que a gente tem lá em cima. Aqui, ó. A letra Shin
equivale a 300. Inclusive, a questão do nome de Jesus tem no grau 26, que é sobre Mateus, Matitiarro. O professor faz um estudo bem lindo sobre o tetragrama, sobre o nome da tribo de Judá e o nome de Jesus, em hebraico, que é o que a gente está pegando base aqui também para trazer esses estudos, essa visão toda. Shin, valor 300, número equivalente ao valor numérico da palavra Ruach Elohim. Ruach Elohim, o espírito de Elohim. A letra Shin é, portanto, um símbolo do espírito de Elohim. Temos Resh, que é 200, a gente tem Vav, que é 6, Het, que é 8, Aleph, que é 1, Lamed, que é 30, Rei, que é 5, e Yod, que é 10, e Mem, que é 40. Então a gente tem 200, mais 6, mais 8, mais 1, mais 30, mais 5, mais 10, mais 40. Então, somando tudo, a gente tem 300. Vamos seguir nesse estudo sobre o que é o Shin. Interessante que na comparação entre os alfabetos, eu gosto muito de fazer essa comparação entre os alfabetos, porque se eles assinam, a gente sabe que os senhores do mundo, através das sociedades secretas, das instituições e pela sabedoria de Salomão, eles assinam tudo porque eles sabem que o Criador assina em tudo. Só que eles assinam de uma forma, imagina como que o Criador assina. Então, existe toda uma assinatura entre os alfabetos, entre as ciências, entre tudo, porque se o Criador fez tudo, ele assinou tudo e existe uma lógica ligando tudo isso. O interessante é que Shin, no fenício, no aramaico, ele é muito parecido com o W, né, que a gente tem. E o W, ele é um M de ponta cabeça. M da maçonaria e tudo mais, né? A gente sabe da importância também da letra M e da letra W, que o professor explicou em Mossad pra gente. Então, seguindo na questão numérica da letra Shin, a sua posição no alfabeto hebraico é 21. 2 mais 1 é 3. O valor numérico é 300, que a gente viu que é o mesmo da gematria Ruach Elohim. E 3 mais 0 é 3. No grego, interessante também que Shin, ele, né, dentro do alfabeto grego é o sigma, que é uma espécie de 3 ao contrário, que é o M de lado, que é o W de lado. E até na nova logo da filosofia X, a gente tem o E, é um sigma. Naquela estrela de Davi formando a palavra X, o E é o sigma. E no nosso idioma, né, no nosso alfabeto que a gente utiliza, do latim é o S. S de serpente, S de sabedoria. Então, tudo ligado. Mas a gente vai ainda evoluir e confirmar mais nesses entendimentos porque representa espírito, o Shin. Aqui a gente tem essa representação desse pentagrama, que é os 4 elementos da Terra, Yod, He, Vav, He, mais o éter, que é o espírito, representado pela letra Shin. O interessante é que, lembra que a gente tem no início 3 letras, no início eram só 3 letras do nome de Deus, Yod, He, Vav, daí o delta. Se a gente somar na gematria dessas letras, a gente tem Yod 10, He 5, Vav 6, somando dá 21, que é 3. 21 no alfabeto é o Shin, e 3, que é o valor de 300 no final da 3. Então vamos seguindo sobre esse entendimento, vamos para uma outra perspectiva também, de uma outra forma de se estudar as letras hebraicas, que é pelo seu formato. Então vamos pegar aqui para a gente exemplificar e já ligar também com tudo isso, é a letra Aleph, que ela é 1, a gente vai aqui na gematria, voltar lá em cima. Letra Aleph, o valor numérico é 1. Letra Aleph é 1, mas é uma letra composta. Ela é composta por Yod, Vav e Yod. Então dentro dos estudos do hebraico existe essa forma de estudar, ou seja, na letra Aleph, a gente tem um Yod em cima, o Vav no meio e um Yod embaixo. Então aqui a gente tem essa explicação. Na escrita clássica, Ketav Ashurit, usada para escrever pergaminhos da Torá, Aleph é construído com 2 Yods, um para o canto superior direito e outro para o canto inferior esquerdo, que são unidos por Vav diagonal. Aqui o que representa isso para a gente? Representa a dualidade. E o Aleph, ele é 1, ele representa Deus. Dentro de toda o estudo das letras, Aleph, Yod representa a centelha divina e Aleph representa Deus. Seguindo aqui, vamos fazer a gematria então dessas 3 letrinhas aqui, né? Yod, Vav, Yod. 10 mais 6 mais 10 é igual a 26. Depois eu coloquei 2 mais 6 que dá 8, mas esse 8 a gente vai ver depois. E se a gente somar do tetragrama, a gente tem 10 mais 5 mais 6 mais 5, que dá 26. Por quê? Yod, He, Vav, He. Vou pegar aqui na tabelinha, Yod, 10, He, 5, Vav 6. 10 mais 5 mais 6 mais 5, a gente tem 26, que é a mesma gematria da letra Aleph, que é Yod 10, Yod 10, Vav 6, 26. Aí existe também a outra interpretação, que é pegar o Yod, de desmembrar o Aleph em Yod, Vav, e embaixo, em vez de ser o Yod, ser o Dalet. Então, daí nessa somatória ficaria 10 mais 6 mais 4, porque Dalet equivale a 4. A gente tem 20, que é 2, dualidade, ou seja, volta de novo na representação de dualidade aqui. Mas se eu pegar agora e fizer a soma do tetragrama nesse esquema de estudo, a gente tem aqui. Inclusive, quando se estuda a letra Re, ela é desmembrada dessa forma que eu vou explicar aqui.
a gente tem Yod, Dalet, Yod, Vav, Dalet e Yod, porque no estudo da letra Re, ela é desmembrada entre Dalet e Yod. Então agora, se a gente somar tudo isso, a gente vai chegar aqui em Yod, Dalet, Yod, Vav, Dalet e Yod. São 6 letras que, somando a gematria, dá 44. 4 mais 4 dá 8, ou seja, é o mesmo de 26, 2 mais 6 é 8, que é a gematria de Yod, Vav e Yod, que é a gematria do tetragrama. Mas o que representa esse número 8? Representa o infinito. Mas também, se a gente notar nessa última forma que a gente estudou, a gente tem 6 letras com a somatória 8. Se eu pegar o cubo tem 6 lados, mas ele tem 8 vértices. Cada junção dessas arestas é um vértice. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, por isso que tudo é conectado. Lembra que eu falei sobre a outra interpretação, Yod, Vav, Dalet? E quando eu pego essas 3 letras, aqui a imagem ficou ruim por causa do zoom. Mas Yod, Vav e Dalet é o nome da letra Yod. Yod, Vav, Dalet é Yod, que é o que é representado em Aleph. Yod, Vav, Dalet. Agora voltando, que a gente está vendo que Shin é 300, que na verdade é 3, que é o espírito. Se a gente pegar a letra Aleph e somar a gematria dela, a gente tem Aleph, que é 1, Lamed, que é 30, a gente tem o Pei. No caso, esse Pei é Sofit, porque ele está no final. Mas a gente pode somar das duas formas que a gente vai chegar no mesmo resultado. Aleph, Lamed e Pei é 1 mais 30 mais 80, que dá 111. 1 mais 1 é 3. Se eu somar o Pei como 800, eu tenho 1 mais 30 mais 800, 831. 8 mais 3 mais 1 é 12, 2 mais 1 é 3, ou seja, além de tudo representa o quê? O delta. Lembra do delta Yod Revav? Que é 3, que é o triângulo, que é a representação do que é o espírito. E o que a gente tem na Bíblia, que é a passagem que Jesus Cristo fala. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei entre eles. Tá certo que tem o mais, porque abrange mais gente. Mas qual que é o início? 2, porque são 2 pessoas em um mesmo espírito. E qual é esse espírito? É Jesus. Então a gente tem 2 mais 1, que é 3. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Seguindo ainda tudo isso aqui, vamos ver o Shin nessa forma que a gente viu o Aleph. Então, se a gente pegar o Shin, o formato do Shin são 3 Vav, levando-se simetricamente como chamas de um único ponto na base. Seu número é 300. Aqui o interessante é que a gente está vendo que Shin representa o espírito. E aqui todo esse misticismo deles aqui, ele representa o quê? Representa o céu. É essa ideia do espiritual, né? Outra coisa interessante é que o arquétipo dele, nessa interpretação mística, né, da Cabala e tudo mais, seria o Messias Ben Yosef, que é filho de José. Que nós sabemos, na história, Jesus foi filho de José. Aqui tem uma outra explicação sobre isso, que 3 pilares que podem ser vistos em sua forma são interpretados como as colunas da árvore da vida: amor, temor e equilíbrio, vista como 3 Vav unidas pela base, que é o que a gente acabou de ver. E ao somá-las, por que somá-las? Por quê? A gente já viu aqui em todo o nome de Deus e tudo mais, Vav equivale o quê? Equivale a 6. Então, ao somá-las, ou seja, 6 mais 6 mais 6, a gente tem 18, que é Rai, que é a palavra vida. A gente volta lá no começo, lembra? 6 mais 6 mais 6, que é 18, que é vida. E o que é 666? Não é a marca da besta? O que significa isso? Significa que Deus está por trás de tudo. Tudo está conectado, tudo está ligado. E Shin está contido no nome de Jesus, Yeshua. Essa letra Shin, que representa o 666, mas que representa o Espírito de Deus, que representa tudo que a gente falou até agora, ela está inscrita num lugar, que é o Tefilim. Inclusive também, eu vou até esqueci de pegar a imagem, mas aqui, ó, Mezuzá. Na Mezuzá a gente tem o Shin. O Shin também representa Jesus. Jesus está assinado até nos amuletos deles. O interessante é que no Tefilim, que é o cubo, que vai na testa e no braço, que a gente já tem vídeos do professor explicando, também é ligado à marca da besta e tudo mais, mas eu queria ligar com outra coisa. Aqui a gente tem o Shin de 3 braços, que é o 666. Isso está de um lado. No outro lado, a gente tem um Shin, que é com 4 braços. E esse Shin de 4 braços, existem várias explicações do porquê. Mas uma delas é que, se eu somar 3 braços daqui mais 4 braços daqui, a gente tem a Menorá, candelabro de 7 braços, que representa os 7 tempos, que representa o Shabá. Mas, ou seja, é a marca 7. Interessante que a gente tem logo em Gênesis, a gente tem uma marca também, que é a marca de Caim. E então, lá no versículo que relata isso, é Gênesis 4,15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então, se a gente tem esse simbolismo de 7 vezes, e aqui é colocado o 7, também isso se refere, está ligando esse povo que usa essa marca a esse personagem, que a gente sabe que é uma metáfora, que é fictício.
E se você pegar Caim matou Abel, Abel é figura para Jesus. O interessante é que a gente tem Gênesis, que ele é no capítulo 4 e é no versículo 15. 5 mais 1 é 6. 6 é o que representa esse 666. Se a gente fizer a gematria do nome de Caim, a gente tem Kof, Iod e o Nun. Aqui é o Nun Sofita, que é 700. E somando a gente tem 700 mais 100 mais 10, que dá 810. 8 mais 1 é igual a 9. Lembra do 666, que dá 18 e dá 9? Ou seja, tudo está conectado. Mas outra coisa que representa o 7, eu acabei de falar, é o Shabá, porque é o 7º dia da semana. A gente tem também a letra Tav, que representa a marca, que representa a cruz. E se a gente pegar nos estudos sobre a letra Tav, a gente tem o tempo dele, representa o quê? O Shabat. Se ele representa o Shabat, e no seu pictograma é a cruz, representa Cristo. Então converge com tudo que o professor tem falado, que Cristo é o Shabat, é o descanso, é o reino 7. E aqui nesses outros itens é interessante também porque, no misticismo deles, a alma da letra Tav é boca. E quem é a boca literal de Deus se não é Jesus aqui na Terra? E o dom é graça, o arquétipo é Davi, rei Davi, filho de Davi. E o canal, que daí é na questão da Cabala, Tav representa a ligação entre Yesod e Malhut. Yesod significa o fundamento. E Malhut significa o mundo material. Ou seja, Tav, que é a cruz, é o fundamento do mundo material. E se a gente for parar para pensar, por que existe Cristo? Cristo existe por causa da criação. Então, mais uma vez, tudo ligado. Outra letra que representa o 7, o Shabat, o sábado, é aqui no alfabeto hebraico, Zain. Sua representação numérica é o 7. Então vamos olhar aqui. Zain, seu formato é um Vav com uma coroa. É o 6 com uma coroa. Número 7. E o seu canal, aí no misticismo aí da Cabala, ele é de Hokmah a Gevurah. Ou seja, Hokmah é sabedoria. Gevurah é bravura, que representa o quê? A ira de Deus. Mais uma vez, tudo conectado. Qual letra que Zain representa? Representa o Z. O Z de Zion, de Sion. Então, tudo tem uma conexão. Vamos voltar agora na questão do Shin. E naquela nossa questão de evolução do triângulo para o tetraedro e a evolução das letras. Isso aqui é até uma representação que é usada em radiestesia, nessa coisa mística deles, Que aí você tem Yod He Vav He e o Shin no meio. Então aqui do delta Yod He Vav para o tetragrama, que é Yod He Vav He, que é um tetraedro. Depois para o pentagrama, que é um pentaedro. Se o tetragrama é um tetraedro, o pentagrama é um pentaedro. E o que é um pentaedro? Na geometria é um poliedro com 5 faces. Existem 2. Um é o prisma regular, mas o outro é a pirâmide quadrada. Pirâmide com base quadrada, que é um símbolo que está presente em tudo. Então, se a gente evoluiu essa forma que eu coloquei aqui, lembra do tetraedro? Yod He Vav He? Então vamos descer lá e colocar a pirâmide com as letras. Então a gente tem na base o quadrado Yod He Vav He e em cima, na vértice de cima, o espírito. Se a gente pegar o nome de Yahshua, a gente tem as 3 letras do triângulo Yod He Vav, depois a gente tem o Shin. E a gente seguir naquela interpretação de colocar Yod He Vav He, porque coloca Yod He Vav He e depois só acrescenta o Shin para representar o nome de Jesus. Mas ainda falta uma letra, que é Ain. E aí no vídeo no grau 26, o professor explica muito bem os pictogramas de todas essas letras. Ain é o olho. Então, o nome de Yahshua, a gente tem todos os pictogramas de Yod He Vav He e do Shin, que é o dente, e a gente tem o olho. Então, se a gente pegar e agora colocar no meio o Ain, a gente tem o quê? A gente tem o olho no meio, a pirâmide com o olho no meio. E o que significa a pirâmide com o olho no meio? É a pirâmide com o olho que tudo vê. Ou seja, então, quando a gente vê essa pirâmide, nada mais, nada menos, a gente está vendo o quê? A marca de Jesus, de Yeshua. Inclusive, o que significa o olho que tudo vê se não é Deus, se não é o Criador? E só mais uma coisa também, de uma questão que o professor, que é um dos únicos que fala, que é sobre Jared Kushner, tem uma coisa muito interessante ligada ao número 6. Vou tentar dar o zoom aqui e ver se vai dar certo. Não vai ficar tão nítido, mas dá para entender. Se a gente pegar a linhagem de Adão e contar 6, lembra, o 6 é o número que está contido no 666. Se a gente pegar 6, o que a gente tem? Tem Adão, a gente vai seguindo pela linhagem de 7 e a gente tem Jared. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5,
6. E se eu somar mais 6, se eu contar mais 6, então a partir de Enoque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que dá o quê? Se eu pegar esse 6 e esse 6 é o quê? Jared Cush. Então tem tudo ligado aí. Outra coisa que eu queria falar é com relação à gematria do tetragrama, que ele dá o valor 26. E se a gente pegar duas palavras que são errad e ahava, que é amor, errad é unidade, que é a palavra para a igreja, e ahava, que é amor. Se a gente somar essas gematrias, errad, aleph, het, dalet, 1 mais 8 mais 4 dá 13. E ahava, a gente tem aleph, re, bet, re. 1 mais 5 mais 2 mais 5. 1 mais 5 mais 2 mais 5 dá 13. Então, se a gente soma amor e unidade, dá 26, que é a gematria do nome de Deus, do tetragrama. Outra coisa é que se a gente pegar as duas formas do nome de Jesus, que uma é Yeshua, que na verdade é só diminuindo o nome Yehoshua, a gematria de Yeshua dá 386, que é 8. Lembra do cubo? O 8. Lembra do infinito? O 8. E se eu estender Yehoshua e somar, dá 391, que dá 13, que é amor e que é errado. Então, essa era a visão que eu queria trazer hoje. Eu espero que contribua para a Filosofia X. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e até a próxima.